Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Hoje, atendendo a muitos pedidos, eu trago um controlador PID utilizando um microcontrolador AVR. Tá bem interessante essa aula, deixe seu like, o pacote de arquivos você vai gostar demais, está na descrição, veja aí, confira. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br. Faça hoje sua cotação para transformadores toroidais e indutores sob medida. E também a Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos. tigercomp.com.br. Nas suas compras na Tiger, utilize o cupom WRKITS para obter desconto. Estão prontos para mais uma clássica legendária de sexta? Let's get started! Chegou a hora de você investir no seu conhecimento. Estamos com o curso de Python completo. Você quer aprender a programar em Python? Link na descrição, está com 50% de desconto. Curso sensacional, ministrado pelo Josias Martins, o meu amigo que domina bastante a linguagem. Então invista já. Você pode inclusive com Python implementar aí funções PID e utilizar em sistemas para fazer alguns tipos de controle, além de programar alguns tipos de microcontroladores que aceitam a linguagem. Então veja aqui na descrição todo o conteúdo e invista agora mesmo. 50% de desconto, acesso vitalício. Algoritmo PID, esta aqui é a equação que temos que implementar no nosso processador, que basicamente tem a componente proporcional, integral e derivativa. Nós sabemos que o controle PID visa reduzir o erro a zero ou a praticamente zero. Então nós utilizamos um controlador proporcional para dar um ganho. Então este ganho visa minimizar aí a resposta de forma que eu aproxime do meu ponto de interesse, do valor desejado, que é conhecido como set point. Mas apenas com um proporcional eu não consigo minimizar erros que vão se acumulando ao longo do tempo. Por isso que é necessário um controlador integral também, e é esta parcela aqui. Esse controlador vai basicamente nos fornecer uma somatória do erro ao longo do tempo e com isso fazer a sua redução, conseguindo aproximar bastante do valor que queremos de set point. E quando eu desejo uma resposta mais rápida, então minimizar a variação desse erro e tornar a minha resposta mais rápida, eu utilizo o derivativo com esta componente aqui. Isso nós vamos ver agora. Eu implementei em uma pequena biblioteca que eu deixo disponível para vocês na linguagem C e podem utilizar com diferentes tipos de microcontroladores. Aqui eu fiz para o AVR, tá certo? O ATmega 328P. Esse é o diagrama em blocos, para você entender o que vamos implementar aqui. Temos o nosso microcontrolador, que tem o algoritmo PID, então o nosso controlador. Ele vai fazer uma leitura analógica, que virá aqui de um buffer analógico. Esse buffer analógico estará na saída de um filtro passa-baixas de segunda ordem, que é este bloco aqui. Esse filtro passa-baixas ele tem uma frequência de corte mais baixa do que o sinal PWM aplicado em sua entrada. Bem mais baixa. Esse PWM, portanto, servirá para ajustarmos a tensão, que quando eu filtro um sinal PWM, ajustando o Duty Cycle, eu consigo uma variação de tensão DC. E essa variação de tensão DC é utilizada aqui na malha de realimentação, fazendo a leitura a partir do conversor AD do meu ATmega. Tem um outro buffer aqui que eu vou utilizar como a saída. Então, podemos considerar como uma tensão de referência. Terei também um ajuste de set point, que é introduzido direto no microcontrolador. E esse ajuste de set point, hoje eu vou utilizar um trim-pot, mas você poderá fazer por meios digitais também. Você poderá entrar com o valor via teclado matricial, poderá enviar o valor através de uma interface serial,
através de outro processador, através de um encoder 360, aí fica a seu critério. Então isso é muito legal e você tem várias opções para ajustar este valor. Então este não é um bloco de controle convencional porque está tudo embutido no microcontrolador. Nós não temos aquele bloquinho de soma e subtração, nós temos aqui dentro do próprio microcontrolador implementado no algoritmo a diferença entre o valor de set point e o valor que eu estou lendo para obter assim um valor de erro. E a partir deste valor de erro, como vimos, nós determinamos ali o algoritmo PID. E a partir disso é só fazer a sintonia. O sistema proposto é bem interessante porque utiliza um filtro passa-baixas de segunda ordem, que é a nossa planta, faz as vezes da nossa planta aqui no controlador, e eu posso obter a partir dele a função de transferência. Então eu calculo a transformada de Laplace, a partir da transformada de Laplace eu obtenho a função de transferência, e eu posso inclusive fazer a sintonia das constantes Kp, Ki e Kd pelo lugar das raízes, que é uma técnica utilizada onde eu posso calcular valores muito aproximados, pois eu conheço a função de transferência da minha planta. Se você quer uma aula sobre isso, já peça aqui nos comentários, eu posso trazer se alguém tiver interesse. Outro método de sintonia é por Ziegler e Nichols, que é uma sintonia mais empírica, muito útil para quando nós não temos uma função de transferência. Sistemas reais dificilmente nos vão apresentar a função bonita ali, pronta, aquele valor analítico conhecido. Então, a partir de técnicas empíricas, nós podemos fazer a sintonia também. Eu não utilizei nenhuma dessas técnicas para fazer aqui a sintonia, eu fui por tentativa e erro mesmo, obtive ali valores para as constantes com uma resposta já estável do sistema que veremos na prática. Mas, de novo, se você tem interesse no futuro em aprender essas técnicas de controle, é só comentar. Aqui está o diagrama esquemático, também fica para download. ATmega 328P, cristal de 16 MHz. Aqui está o potenciômetro ou trimpote, na prática eu vou utilizar um trimpote de ajuste de set point. Vai no analógico 1 do circuito. O PD6 tem um PWM, será configurado para o ATmega, que vai ser aplicado na entrada desse passa-baixas aqui, ó, de segunda ordem. Então, RC com um buffer analógico, obtido a partir do LM358. Essa primeira saída, o meu nível DC, eu aplico no canal analógico 0 do AVR, e esse sinal eu utilizo o segundo buffer do LM358 para ter a minha tensão de referência. A partir desse circuito você pode calcular a função de transferência. Deixo aí como exercício. Se vocês quiserem também posso trazer esse cálculo em uma aula futura, também aquela técnica do lugar das raízes. Tem um LED aqui de indicação para ver o PID atuando na prática. Nunca é demais piscar um LED. E tenho também um MAX232 para fazer uma comunicação com o computador. Aqui já prevendo uma futura atualização do software que me permitirá digitar em tempo real os valores de Kp, Ki, Kd e do setpoint via terminal. Então eu envio através do terminal esses valores para a ATmega e posso atualizar ali em tempo real e ver a resposta do sistema. Pretendo fazer essa atualização. Para hoje eu estou apenas enviando o valor do Duty Cycle do meu PWM para visualizarmos no terminal o valor atual de Duty ajustado. É isso que eu implementei com o MAX232 aqui e a USART do ATmega. Eu tenho que alimentar o circuito com 12 volts para que o LM358 excursione até os 5 volts. Ele não é rail to rail, ele apenas chega a 0 volts sem uma tensão negativa no seu pino 4. Mas a positiva precisa de um nível a mais. Então eu alimento com 12 volts, utilizo o 7805
para ter os 5 volts para o microcontrolador e o max. Tem também aqui uma chave já prevista para a futura atualização, que de acordo com o bit aplicado em PB1, eu sei se eu vou ajustar pelo trim-pot aqui, o potenciômetro, o set point, ou por meio digital através do MAX 232, do terminal do computador aqui. Então, com uma entrada aqui no teclado, eu posso enviar o set point, isso em uma atualização futura. Então, eu já deixei o hardware pronto, basta atualizar o software. E, de novo, se for do seu interesse, comente aqui que trazemos este software atualizado em uma clássica futura. Seria bem bacana. E aí podemos explorar as outras técnicas de sintonia. Utilizei o Microchip Studio para o software do AVR e trabalhei na linguagem C. Esse é o código principal, então 16 MHz. Nosso TX para enviar informações, o PWM, o LED. E aqui eu tenho o 0, que é a minha tensão medida, para fazer o ajuste, né, a realimentação. Então, medir a tensão de saída do filtro passa baixas. E o set point no analógico 1. Vou utilizar o PID _WR, que é a biblioteca que eu desenvolvi. Vai junto para download os arquivos da aula de hoje, que você pode utilizar aí com outros microcontroladores. E também o USART.H, que desenvolvemos no curso de AVR, Projetos Profissionais. Também outra dica de curso para você fazer. Funções do código run, que vai de fato rodar a nossa aplicação. Leitura analógica, inicialização do conversor AD e a leitura do respectivo canal. Também desenvolvi estas funções lá no curso de AVR. Recomendo para quem não fez. Então aqui a interrupção para a leitura do meu conversor AD, inicialização dos registradores, saídas TX e PWM, saída para o LED, inicialização, inicio o conversor AD, chamando a função, inicio a USART em 9600, aguardo um tempo para estabilização, e aqui eu configuro o meu PWM nos registradores do ATmega, em torno de 976 Hz, a partir destes ajustes aqui. Inicio com um DUT em 50%. Esse registrador, OCR0A, ele recebe um valor de 0 a 255, que ele é de 8 bits, sendo 0 o 0% de DUT e 255, 100% de DUT Cycle. 128 é ali em torno de 50%. Então eu chamo as minhas funções do PID. A init recebe como parâmetro o tempo que eu vou levar para efetuar o cálculo. Então vou utilizar 100 milissegundos, que é um tempo padrão aí, utilizado. 255 é o valor máximo que eu desejo para a saída do PID, pois é o valor máximo que o meu registrador de DUT Cycle recebe, e 0 o seu valor mínimo. Aqui, PID Tune, eu passo KP, KI e KD. Estes são os valores da minha sintonia atual, 0,22 para KP, 0,26 para KI e 0,001 para KD. No loop infinito eu apenas chamo a função de run, que está aqui embaixo, basicamente um procedimento que contém aí o set point, volts e DUT. Set point o valor que eu desejo para a tensão na saída do filtro, volts que eu vou armazenar a leitura desta saída, e o DUT o valor do DUT Cycle para o PWM. Aqui um registrador auxiliar de indicação, basicamente flags de controle. Vou utilizar 2 bits dela aqui. Utilizando a NRead eu faço a leitura no canal 1 e armazeno em setpoint, conversor AD de 10 bits, 0 a 1023. O mesmo para volts, só que no canal 0 aqui, que é essa macro voltage. E aí eu chamo a minha função PID control, essa função que contém aquele algoritmo PID. Eu vou passar como parâmetro
volts, que é o valor que eu estou lendo na entrada, o endereço de DUT, que eu vou passar como ponteiro para a função para atualizá-lo lá dentro de forma indireta, e o setPoint. E essa função ela retorna verdadeiro quando eu concluir os cálculos do PID e falso quando ainda não está pronto. Por isso eu estou utilizando o operador interrogação aqui, o operador ternário da linguagem C. Eu verifico se é verdadeiro. Se for verdadeiro, seto o bit 0 de indicators. Do contrário, eu limpo o bit 0 de indicators. Então, basicamente, é uma flag que eu utilizo para saber quando eu concluí ou não os cálculos do PID. Depois disso, eu tenho o DUT atualizado, eu posso recarregar então o registrador com o seu conteúdo. E eu vou testar justamente o indicators, bit 0. Se for verdadeiro, eu vou setar o bit 7. Sendo o bit 7 verdadeiro, o processo está ocorrendo a cada 100 milissegundos. Lembram do meu tempo configurado aqui em init? Então esse é o tempo que leva para o indicators virar 1. Ele gera um pulso a cada 100 milissegundos. E aqui com este segundo bit, que eu estou utilizando o bit 7, poderia ser qualquer outro, fora o 0, que eu já usei. Então o bit 7 vai a 1, testando se é verdadeiro, passaram-se 100 milissegundos, eu vou limpar ele para um novo processamento. Tudo que está entre as chaves aqui vai acontecer a cada 100 milissegundos. Que é limpar o bit 7, para fazer de novo o processo, e inverter o LED. Então aqui eu pisco o meu LED a cada 100 milissegundos. Inverte o seu estado, então ele liga, desliga. E imprimo via UseArt o conteúdo de DUT. Como o DUT aqui é um double, eu faço um casting para char e os cálculos necessários para ver isso de forma coesa pela serial. Divido por 100, somo com 30 em hexa para a normalização da tabela ASCII, como vocês já sabem. E aí eu imprimo uma nova linha. E é isso, o código principal é esse. Vamos dar uma conferida agora no PID wr.h, que basicamente tem as bibliotecas que eu vou utilizar aqui, da linguagem C e do AVR, e as funções que temos. Uma é a PID init, que você já viu lá, outra é a PID tune e a PID control. Também temos uma aqui que retorna o tempo de CPU em milissegundos. Se você está imaginando algo semelhante com a função milis da Arduino IDE, essa função faz as vezes daquela milis. Com isso eu consigo verificar a cada milissegundo algum processamento. Então eu estou rodando uma interrupção com a AVR para obter esse valor. Então criei essa CPU MS que você pode utilizar em outros microcontroladores. Basta adequar a interrupção dele. Então no caso do ATmega 328, você já vê aqui que eu tenho as constantes KP, KI e KD, que eu utilizo para sintonia PID. Valor mínimo e máximo. Então veja que por padrão inicia em 0, KP, KI e KD. O mínimo por padrão 0 e o máximo 255. Normalmente nós vamos trabalhar com PWM de 8 bits. E aqui está a nossa variável que incrementa a cada milissegundos. É ela que eu retorno pela função CPU-ms. Também variáveis para verificarmos o last time, ou seja, o tempo anterior, e a variável mass time, que eu inicio por padrão em 100, que é aquele parâmetro de tempo de processamento do algoritmo PID, 100 milissegundos. Aqui eu inicio em 100 por padrão, então caso o usuário não utilize a inicialização, ou utilize outro valor, vai atualizar para outro valor, mas por padrão eu coloco 100 aqui. Interrupção do timer 2 eu estou utilizando, então configurei de acordo aqui para gerar uma base de 1 milissegundo.
a cada 1 milissegundo eu incremento o counter ms. Está aqui a função. E eu retorno o counter ms, que é o tempo do meu processador, então a cada milissegundos por causa da interrupção. A interrupção eu configuro aqui em PID init. Então veja que aqui eu atualizo as minhas globais da biblioteca com os valores dos parâmetros passados para a função. Depois eu calculo o último tempo de processamento aqui, usando justamente o retorno da CPU ms, menos o meu valor mass time. Então eu limpo as interrupções com a função clear interrupts e configuro os registradores do timer 2 para obter então o tempo correto de estouro dele, o overflow, atribuindo 131 e utilizando um prescaler de 128, nós temos, portanto, 1 milissegundo. Você pode calcular isso com o ciclo de máquina do AVR, que é 16 MB, 1 sobre isso, dá 62,5 nanosegundos, vezes 125, que é 256 menos 131, o valor que eu iniciei o timer 2, que ele é de 8 bits, vezes 128, veja que dá 1 milissegundo. Então eu habilito com set interrupts, habilito as minhas interrupções, ele já roda e CPU ms retorna tempo de CPU a cada milissegundo. A PID_tune, simplesmente eu passo os parâmetros para as globais aqui, ó. Então, com isso eu atualizo as constantes kp, ki e kd utilizadas na sintonia. PID_control é onde tudo acontece aqui o nosso algoritmo. Eu vou passar o valor de medida, que nesse nosso exemplo é a tensão na analógica 0, justamente o valor de saída do filtro. Eu passo o endereço do valor que eu quero na saída do controlador, que é justamente o duty cycle do PWM, chamei aqui de resposta, response, e o set point. Então aqui temos globais para P, I e D, para fazer os cálculos, também para armazenar a última medida efetuada, o valor final do PID, o erro e o tempo atual, que eu vou armazenar aqui a partir do retorno de CPU ms. Aqui nós atualizamos a medida, então o valor que eu passo como parâmetro eu salvo aqui como última medida, para usos futuros. E aí a cada 100 milissegundos, nesse exemplo aqui, porque iniciamos com 100 milissegundos, ele processa o que está nesse if. Pois eu faço a diferença do current time com last time. Se maior ou igual a 100, nesse caso, passaram-se 100 milissegundos, pois eu tenho essa base de 1 milissegundo aqui com CPU ms. Calculo o meu erro, que é a diferença do valor que eu quero para o valor medido, então set point menos a medida no analógico 0. O P é o Kp vezes o erro, então esse é o meu proporcional. O integral é a somatória, então o I recebe ele mesmo, mais o KI vezes o erro, vezes o meu tempo medido sobre 1000. Esse sobre 1000 é para transformar esta componente da equação em segundos. Quando eu divido por 1000, eu obtenho 0,1 como resultado, no caso de trabalhar com 100. Lembre que mass time é igual a 100. Vezes o erro. Então, como você pode ver, eu acumulo aqui os erros ao longo do tempo. É isso que significa. Então, faz a somatória, eu terei ali em I esse valor de compensação. E aqui a taxa de variação na derivativa, constante KD, vezes a diferença aqui da última medida, menos a medida atual, vezes também o tempo sobre 1000 para converter para segundos. Com isso, eu só preciso somar as três, P mais I mais D, para ter o P e D, e verificar o máximo e o mínimo aqui com o if, else if. Se for maior que
255, nesse nosso exemplo, mantém o valor. Se for menor que 0, mantém o valor. O apontado por response recebe o valor do PID. Então, ao passar o endereço de DUT, como você viu ali, após o processamento do PID, o DUT terá o valor atual, a partir deste ponteiro que utilizamos. Então, por fim, eu preciso dizer que o tempo atual é igual ao último tempo, para na próxima iteração nós termos a compensação correta de temporização, a minha taxa de forma correta, e eu retorno 1. Veja que a função retorna um short, adequando aí com a linguagem C. Então, retorno 1 para indicar que concluímos o cálculo. Se não concluiu, eu retorno 0. E este é o código, expliquei aí em detalhes para você, está comentado também. Peço que faça o download, estude e utilize em outros processadores também. Basta fazer algumas adequações, pois como você viu, nós trabalhamos aqui com uma interrupção que é própria do ATmega 328. Então, para outros microcontroladores, você tem que mudar aqui a função de interrupção e, é claro, a configuração dos registradores. O resto você pode aproveitar aqui. Veja que são algoritmos e funções portáveis da nossa linguagem C. Bora para a prática? Espero que tenha gostado desta parte teórica. Vamos ver funcionando, é claro, o controlador agora. Venha comigo! O circuito já está montado para o nosso teste prático. Vamos entrar aqui com os 12 volts. Está aqui o nosso regulador, o LM358, o ATmega 328P, MAX232 e demais componentes do circuito. Primeiro eu vou ligar o circuito e vamos ver o sinal PWM, que é aplicado aqui na entrada do filtro passa-baixas. Vamos ver a acomodação do Duty Cycle de acordo com o que eu ajustar aqui no trim pot. Esse trim pot é o nosso ajuste de set point. Depois disso, eu vou conectar no computador e vamos ver o valor do Duty sendo atualizado. Então vamos utilizar a UseArt para verificar este valor. E aí, por fim, eu vou comparar com você o valor de set point com o valor da saída aqui do buffer analógico. Vamos ajustar também em tempo real e ver o comportamento para as constantes que eu sintonizei, no caso deste sistema aqui. Então vamos fazer todos estes testes com vocês. A primeira coisa que podemos observar é ligando a fonte de 12 volts, temos o LED piscando aqui. Isso indica que o algoritmo PID está rodando. Agora vamos ver aqui com o osciloscópio o sinal PWM. Então eu vou conectar aqui nossa ponta de prova e ver o sinal na entrada do filtro. E aí está o belíssimo sinal PWM que obtivemos de acordo com o nosso algoritmo PID. Como você pode observar, está próximo de 976 Hz, como já prevíamos, de acordo com as configurações dos registradores do ATmega. E aí você já vê o PID atuando para manter a nossa saída aqui, o buffer analógico, com o valor correto. Então, se eu modificar aqui a tensão de entrada, veja que ele vai acompanhar até que ele encontre o valor de set point. É isso que está acontecendo. Vindo até o máximo, veja que estamos trabalhando para chegar próximos do set point, até que equilibrou. Voltando aqui nos valores menores de tensão, veja o sistema atuando, nos aproximando do zero, zerando completamente. Aqui nós temos então o resultado do sistema muito coerente com o que vimos. Agora eu vou conectar o nosso cabo aqui com o DB9 para verificarmos o valor do DUT em tempo real no computador. Vou conectar na USB do computador. Aqui eu configuro o terminal, vou utilizar o PuTTY 9600 bits por segundo, 8 bits de dados, um stop bit. Estou na COM4 com este adaptador. Abrindo, nós já temos o DUT aqui na tela. Vejam os valores sendo atualizados a cada 100 milissegundos.
Então você pode ver o Dutch aí na tela. Se eu variar aqui a tensão de set point, eu vou aumentar o Dutch Cycle e obviamente nós vemos a resposta ali via USART, que o ATmega 328 está enviando. Ele chega ali nos 255. Se eu posicionar mais ou menos no centro, buscando aí um Dutch Cycle de 50%, vou ter um valor próximo de 255 sobre 2, em torno aí de 128, mais ou menos. Se eu buscar aqui chegar nos 50% de Dutch, que seriam os 2.5 volts, é o valor próximo que teremos. Vindo agora para os valores mais baixos de tensão, você pode acompanhar aí o valor do Dutch atualizando. E agora vamos ver se chegamos próximos do zero. Coloquei aqui o valor mínimo do potenciômetro. De fato, ali estamos praticamente chegando no zero. Significa que o sistema está atuando e o nosso controle está funcionando muito bem. Vamos agora ver o resultado dos sinais de tensão, que é o que queremos de fato controlar. O canal azul do osciloscópio eu vou conectar no nosso set point. E o canal amarelo eu vou conectar aqui no nosso buffer analógico, que tem a saída do LM358, onde teremos a nossa tensão de ajuste. E aí vamos poder ver a resposta do controlador PID na prática aqui, o que é muito legal de acompanhar. E aí você que vai baixar os arquivos, deixo como sugestão fazer os testes também práticos aí, e verificar vários valores para as constantes Kp, Ki e Kd e observar a resposta do sistema com esse teste que eu vou demonstrar agora para você. Vamos ajustar o osciloscópio aqui para o seu modo RAW, então diminuir aí o zoom horizontal, deixar mais ou menos em 1 segundo, aí já fica interessante para observarmos. Vou deixar ambos aí em uns 2 volts por divisão. E vamos sobrepor os dois canais aqui, de modo a vermos a resposta. Então, à medida que eu for ajustando, agora estamos com 0, você vai ver a resposta do controlador. Ó. Em azul é a entrada, em azul é o meu set point. Em amarelo é a resposta do controlador. Então veja que quando eu me afasto do valor atual, o controle PID atua para atingir o valor de set point, buscando zerar o nosso erro. Agora estamos com as duas linhas uma sobre a outra. Ó. Então para isso ele leva um tempo, que depende diretamente das nossas constantes. Você vê aqui o controlador atuando claramente, até que ele atinja o erro praticamente zero. Bacana demais. Eu vou tentar fazer uma variação mais rápida aqui e tentar vermos a resposta ao degrau. Vamos lá? Aí, ó. Bacana demais. Em azul nós temos um degrau, em amarelo nós temos a resposta do controlador. Esta oscilação pode ser melhorada pela atuação nas constantes, como você pode ver. Mas conseguimos ver que chegamos ao valor desejado para toda a faixa de 0 a 5 volts. E o sistema encontra-se estável. Ele leva um tempo aí de uns 3 segundos e pouco. Estou em uma resolução de 1 segundo, mais ou menos uns 3 segundos e pouco para chegar ao valor de set point. E aí você pode melhorar isso, deixar mais rápido, sem oscilações e estabilizado, modificando as constantes Kp, Ki e Kd. Com ajustes suaves, você vê que ele tende a acompanhar o sinal em azul até atingir o valor que eu desejo. Então, muito interessante para você começar aí os seus testes com controladores. Se quer ver mais conteúdos de PID, quer ver a continuação deste software, onde poderemos fazer a sintonia através do computador, deixe nos comentários que eu quero saber e deixe seu like também. Eu posso pensar em trazer este aperfeiçoamento aí em uma clássica futura. Acredito que vai ser bem interessante e também posso demonstrar técnicas de sintonia
para quem tem interesse em ver esse sistema sintonizado com técnicas de sintonia PID. Deixe nos comentários e deixe seu like. Tem sexta, tem clássica, sempre no seu WR Kids Channel. Concluímos mais um vídeo de engenharia eletrônica. Obrigado por assistir. Desejo a todos um ótimo final de semana com bons projetos. Aquele abraço e até o próximo vídeo.